Irmãos, no batismo que todos recebemos no Espírito de Jesus Cristo, caríssimos irmãos bispos, padres, diáconos, todos vós que aqui estáis e todos juntos, como a igreja que se localiza aqui nesta diocese há quase 300 anos, chamada Patriarcado de Lisboa, é muito importante que nós tenhamos esta celebração, não tanto no termo, mas no coração, de um dia que lhe dedicava especialmente, e que por isso mesmo se chama Dia da Igreja Diocesana, ou seja, da Igreja toda, como ela se reúne e concretiza aqui, como ela se localiza no Patriarcado de Lisboa. É muito importante, digamos, porque estas coisas nós sabemos, já ouvimos muitas vezes, mas nunca as sabemos suficientemente. Até que elas próprias nos saibam a nós, quer dizer, tomem conta da nossa inteligência, do nosso coração e depois das nossas decisões, até percebermos que é exatamente assim, numa igreja localizada, que nós nos inserimos naquele grande mistério de Deus, como quem diz, aquela verdade de Deus que depois se manifesta em Jesus Cristo e que pelo seu Espírito se expande no mundo, passando por cada um de nós e para chegar a todos. É isso mesmo que estamos a celebrar, o movimento vivo que o próprio Deus é, ainda antes de o ter, mas quando o tem, nos movimenta a nós, no mesmo sentido, e como se demonstrou tão praticamente, tão sugestivamente, tão completamente na vida, na morte e na ressurreição de Jesus, que o próprio Jesus resumiu um dia com esta frase que nos deve resumir a nós. Saí do Pai e vim ao mundo, agora saio do mundo e volto para o Pai. Só que naquela cruz, onde ele inteiramente se entregou nas mãos do Pai, não se entregou só a nós. Levou consigo a humanidade que recebeu da sua Mãe Nossa Senhora, e nessa humanidade estamos todos. Os que cronologicamente viveram antes dele, ou durante, ou agora depois, mas num tempo só, de regresso a Deus com Jesus Cristo, no amor do Espírito. Nessa eternidade, sem tempo, porque é maior do que o tempo todo. Caros irmãos e irmãs, repito, é muito importante nós deixarmos que esta verdade nos conheça a nós, já que nós nunca conseguimos conhecer a ela. Aliás, nós nem conseguimos conhecer realmente ninguém. Nós somos sempre bem atendidos e mutuamente atendidos, uma grande surpresa uns para os outros, às vezes feliz, outras vezes nem tanto, mas sempre uma surpresa. E finalmente boa, assim o queremos. Quanto mais conhecer a Deus, mesmo que Ele se revele em Jesus Cristo, o menino de Nossa Senhora e o Senhor de todos nós. Eu creio que das leituras que ouvimos ficou a ressoar certamente no nosso coração aquele pedido de Moisés, da primeira leitura. Deus revela-se a Moisés com misericórdia infinita, quer dizer, um Deus que se faz pequeno com os pequenos e para os pequenos, que eram concretamente aquele povo que estava cativo no Egito e que Deus queria conduzir com Moisés a caminho da terra da verdadeira liberdade. E depois Moisés faz um pedido, que eu creio que todos nós temos insistentemente no nosso coração. Senhor Deus, só te peço uma coisa, caminha connosco. Caminha connosco. E qual de nós que está aqui neste momento, no caminho, no descaminho, na via ou na transvia da sua vida, sabemos lá, neste preciso momento, por si e pelos outros, não pede a Deus isto mesmo? Como Pai, não me desampares, caminha connosco. Nós até encetamos, ou estamos quase a encetar um caminho conjunto para cumprir aquele sonho do Papa Francisco, que inteiramente compartilhamos, o sonho missionário de chegar a todos. Mas nós não faremos isto, chegar a todos, nem chegar a nós, se Deus não caminhar connosco. Só Deus nos conhece, e ao nosso coração, e ao que são os outros, e ao que é o mundo que constantemente sustenta numa criação que não acaba. Só Deus sabe. Senhor, como Moisés lhe pedia, caminha connosco. E eu creio que esta oração nos deve acompanhar durante todo o caminho sinodal. Pedir a Deus, em cada família, em cada comunidade, em cada agregação de fiéis, que Deus caminhe connosco, com a sua presença, com a sua luz. Nós também sabemos, porque a história de Moisés continua,
que a Deus, assim propriamente, como Ele é, só o vemos depois dele passar. A certa altura era tanta a vontade de Moisés ver a Deus, que Deus disse: eu vou passar, mas tu estás aí escondido na fenda do rochedo e só quando eu passar me verás depois. E neste momento também é bom, também é importante que nós, recordando a nossa própria vida até aqui, há aqui tantas vocações sacerdotais, religiosas, de especial consagração, laicais, tantas vocações. Como é que nós divisamos essa passagem de Deus? Porque certamente a divisamos. É a única coisa que nos explica aqui. Agora vamos no seu encalço. E mesmo quando Ele totalmente se revelou, aí sim, na voz e na figura de Jesus Cristo, quem vê a mim, vê o Pai, disse Ele um dia, Jesus, mesmo nessa altura, ficaremos como São Paulo, que já o divisou ressuscitado, como nós o divisamos presente. Agora estou a ver se alcanço aquele que já me alcançou. Este é o ponto. Esta é a base e isto é o fundamental para a nossa relação com Deus e para nós nos percebermos em Deus, envolvidos na sua comunhão, que pelo Espírito se alarga a cada um de nós e faz nós igreja para o mundo e igreja para o mundo. São Paulo dizia isto magnificamente na segunda leitura, naquele trecho à comunidade cristã de Corinto, em que ele diz que este mistério de Deus que nos ama, que em Jesus Cristo nos salva, que no seu Espírito nos aconchega. Este Deus e este mistério de comunhão vive-se na comunidade cristã. É a insistência de São Paulo. Entre vós, diz ele, entre vós. E, portanto, cada comunidade cristã, a começar pela família e igreja doméstica, e continuando em todas as outras, com referência básica a esta comunhão diocesana paroquial, em todas as nossas comunidades é a experiência que nós fazemos de um Deus que é comunidade e que sem vida comunitária não faremos e muito menos conseguiremos expandir. Quando eu há quase um ano entrei de novo, e a outro título nesta diocese, eu dizia que tudo se resumia em transformarmos as nossas comunidades, quer dizer, todas as nossas realidades comunitárias, essas que enunciei e outras que fossem, em comunidades de acolhimento e missão, em que cada um possa ser integrado numa vida comunitária que Deus nos oferece em Jesus Cristo e no seu Espírito. Jesus Cristo, agora ressuscitado, formando com todos nós um só, por isso mesmo o seu corpo, que é o templo do seu Espírito, e assim faz de nós o povo de Deus, em caminho para chegar a todos os confins do mundo, geográficos, culturais, mentais, todos. É tão importante que nós vivamos esta dimensão comunitária para podermos fazer isso mesmo, um sinodose, um caminho comum. Não o meu, o teu, daquele, daquele outro, porque pensa, porque sabe, porque disse. Não, não. Um caminho comunitário. A Igreja é um sujeito plural. A Igreja é um sujeito de nós todos. Porque é nela mesma, e nesta dimensão comunitária, que nós ganhamos a imagem e semelhança de Deus. A imagem sempre a mantemos, com certeza, mas a semelhança, a verdadeira parecença com Deus, como Deus é, na vida dada e recebida entre o Pai e Jesus e o Pai, na circulação dessa vida que tem o nome do Espírito, vivermos isto na comunidade cristã e em toda a realidade que cristã se queira chamar. E então, ela transforma-se em comunidade de acolhimento, porque acolhe. A verdadeira comunicação de vida dá sempre para mais um, dá sempre para mais todos. E de missão. E a missão é esta, antes de mais. Estar junto de cada um com presença daquele reino, que é outra maneira de dizer, o mundo que Deus quer, o mundo que Deus em Jesus Cristo finalmente acompanha, insoluvelmente faz seu e enche o seu Espírito, para que seja eternamente assim. Caros irmãos e irmãs, esta é a substância do caminho que faremos, porque é um movimento, é um caminho. As realidades, quando são comunitárias, quando são partilhas de amor, são sempre expansivas. Não se expandem as comunidades que fizeram do egoísmo de cada um, afinal de contas, o egoísmo, ou comodismo, ou desistência coletivos. As comunidades, quando são vivas, expandem-se. Não precisam ter muitas coisas, não precisam ter um grande coração. Até estamos no mês do coração de Jesus, não é? Mas esse coração de Jesus é também o coração que Ele tem com o Pai e a latejar no mundo e a dar-nos a todos aquilo que Ele é, infinitamente é, profundamente é, vindo de Deus, dado aos homens. Esta é a realidade que nós podemos tocar, é a realidade que nós testemunhamos, que nós partilhamos, em que nós acolhemos e em que nós nos expandimos. Não há outra na vida da Igreja. Eu quero acreditar e sei
que com todas as infinitas capacidades que Deus desperta na Igreja de Lisboa, em cada um dos seus membros e todos em conjunto, sobretudo, eu sei que se nós nestes 2 anos, impulsionados constantemente pelas palavras do Papa Francisco e depois verificadas e recriadas em cada comunidade cristã e partilhadas finalmente, se nós crescermos assim, nós seremos a resposta que Deus dá a esta petição de Moisés, que é a petição de todos, dos que sabem e dos que não sabem. Senhor, caminha connosco. Ele caminhará. E o facto de estarmos aqui, e o facto de nos sabermos assim, e o facto de nos dispormos para que tal aconteça, é já a resposta de Deus ao mundo. Porque o amor de Deus ao mundo é infinito, em Jesus Cristo dá-se totalmente, uma cruz aberta nos braços que a Igreja estende, e agora sim, um coração disponível para fazer deste mundo aquele mundo de irmãos que Deus não desiste de criar.